Bem-vindos à edição especial da I24 News em inglês, 2 semanas após o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Nicole Zadik, ao vivo de Tel Aviv com novidades. O comando da Frente Interna de Israel divulga novas diretrizes de segurança para civis durante o conflito em andamento. A partir de segunda-feira, às 6 da manhã, várias regiões, incluindo o Vale do Jordão, a Cisjordânia, ao entorno de Gaza e o Neguev Ocidental, elas passarão de atividade limitada para atividade parcial. Escolas podem funcionar com espaços protegidos. Locais de trabalho podem reabrir sob condições semelhantes e reuniões permitidas. Essas podem ocorrer com até 50 pessoas ao ar livre e 100 em locais fechados. Mas mesmo com a vida cotidiana sendo retomada cautelosamente em algumas áreas de Israel, a guerra em si continua a se expandir. Durante a noite, forças dos Estados Unidos atacaram alvos na ilha de Karg, principal centro de exportação de petróleo do Irã e parte vital da economia de Teherã. Bem, para saber mais sobre a perspectiva iraniana após 2 semanas deste conflito, agora estamos com Camélia Intek Habifar, editora-chefe do The Independent Persian. Camélia, muito obrigada por estar conosco hoje na I24 News. Obrigada, querida Nicole Zadik. Boa noite para você e para as pessoas da região e de Israel. Boa noite, Camélia Intek Habifar. Gostaria de começar falando sobre a recente pressão econômica dos Estados Unidos ao impactar algumas exportações de petróleo. Agora, quanta pressão isso realmente pode colocar sobre o regime internamente, se esses alvos continuarem? O público iraniano está sob pressão há muitos anos, especialmente nos últimos 3 anos, que foram mais sanções implementadas sobre o regime, então os iranianos sofreram mais devido a essas sanções. Estamos muito ansiosas para ver, assim que os mercados financeiros abrirem em Teherã, para ver o impacto disso na vida dos iranianos. Recebemos relatos sobre isso hoje cedo. Alguns shoppings e algumas lojas do bazar foram abertos. Falta apenas uma semana para o Nowruz e, tradicionalmente, os iranianos precisam fazer algumas compras e celebrar o Ano Novo. Estamos muito curiosas para ver por quanto tempo o regime, devido à pressão financeira do público, pode continuar a guerra. E, ao mesmo tempo, até que ponto os iranianos conseguem tolerar essa crise financeira. Bem, vamos falar sobre os iranianos. O que você tem ouvido do Irã sobre como o público reage e vê os últimos desdobramentos da guerra? Há exatamente 2 semanas desde a Operação Fúria Épica. E esses ataques contínuos dos Estados Unidos e de Israel continuam a atingir o Irã. Então, o que o povo iraniano está dizendo? Para ser sincera com você, ainda estamos vendo muito apoio a essas operações dentro do Irã. As imagens de vídeo mostram que as pessoas estavam comemorando e elogiando o presidente Trump e Israel pelos ataques. Mas uma boa análise e observadores precisam te dizer. A maioria dessas imagens vem de pessoas que têm acesso à internet caro ou possuem telefone via satélite, dispositivos ou algo do tipo. Estamos muito limitados para ouvir sobre a opinião pública em geral. Algumas dessas pessoas, elas não dizem que querem que o regime permaneça. Elas têm muito interesse em ver uma mudança de regime, mas agora elas estão nos perguntando. Elas estavam enviando mensagens dizendo que estão com tanto medo que não conseguem dormir e agora sofrem com muita ansiedade. Por 2 motivos. Por causa desse bombardeio chocante. Todas as noites em Teherã e nas outras grandes cidades, como Esfahan e Shiraz, estamos recebendo mensagens. E o segundo motivo é que eles não sabem, no fundo, se esse regime não cair, como vamos encarar os iranianos depois dessa guerra? O que fazer? Eles estavam enfrentando-os brutalmente? Como poderíamos lidar com a crise financeira iraniana? Porque esse bombardeio também destrói muitos lugares, algumas instituições, parte da infraestrutura. Sim, tem sido usado pelo regime, mas, ao mesmo tempo, eles oferecem alguns serviços públicos, como o Banco Sepah, por exemplo.
Agora, existem tanto histórias quanto cenários, acredito eu, que têm sido criados em relação ao público. Camélia Intercabifard, você menciona esse medo presente em grande parte do público iraniano. Quero aprofundar mais porque nesta noite Guy Azriel, do I24 News em hebraico, fará uma reportagem. A frustração está crescendo em Israel pelo fato de que uma revolta popular contra o regime do Ayatollah ainda não aconteceu de fato. Estamos vendo parte desse público iraniano parecer hesitante, às vezes por causa desse medo que você está mencionando agora. Então, por que ainda não vimos uma revolta até agora? Porque é muito complicado, porque o regime matou 30, 40 mil pessoas em janeiro e porque o regime agora é como uma cobra ferida. Se alguém apenas colocar a cabeça para fora da janela, estou só dando um exemplo, ou simplesmente sair andando pela rua. Desta vez pode ser esmagado ainda mais brutalmente que há 2 meses. O líder supremo foi morto, muitos dos soldados da Guarda Revolucionária foram mortos, muitos dos seus comandantes, e agora eles têm feridas abertas, e essa ferida vai aumentar o sentimento deles de querer vingança. Dos iranianos que estavam gritando coisas como morte ao Ayatollah Khomeini ou comemorando a morte dele. Na história, esse tipo de medo é muito sério. Sim, existem alguns pontos de controle. O regime foi atacado há poucos dias por drones dentro do Irã. Mas esses 2 milhões de militares podem ser deslocados, seus centros de comando, em suas casas, em seus lares, nos telhados, e essas pessoas podem confrontar qualquer iraniano por qualquer motivo, até mesmo uma simples caminhada para ir às compras ou ao mercado. Acredito que esse foi exatamente o motivo pelo qual o presidente Trump, há alguns dias, em seu pronunciamento nas redes sociais, disse que talvez leve tempo. Colapso do regime, mas não por causa dessa ação militar. O regime está muito fraco, mas precisamos dar tempo ao povo iraniano para se recuperar. Primeiro, por causa desse confronto brutal com o regime, e segundo, por causa desse bombardeio, eles estão sofrendo mentalmente. Não podemos dizer que a vida está normal. Não, não está normal e precisamos dar a eles tempo para se reerguerem. E eles podem fazer o que for necessário internamente para promover a mudança de regime. Mas quando há um bombardeio e o regime está muito irritado, isso torna a situação muito complicada para que eles possam ir às ruas. Camélia Intercabifard, é um prazer tê-la e ouvir sua opinião. Muito obrigada por estar conosco na I24 News esta noite. Obrigada. Quero trazer essa discussão para o estúdio. Estou com o correspondente sênior do Oriente Médio da I24 News, Ariel Osseran. Ariel, enquanto seguimos debatendo como os iranianos sentem a guerra, vamos atualizar o que ocorre dentro do Irã. A última informação que recebemos foi sobre alguns desses ataques em Isfahan. Acredito que haja alguma atualização sobre esse fronte, ou sobre onde Israel ou os Estados Unidos continuam atacando. Sim, quando recebemos relatos do lado iraniano, realmente não sabemos quem está realizando os ataques. Você sabe se isso coincide com um anúncio israelense de que a Força Aérea de Israel iniciou uma nova onda de ataques em Teherã ou em alguma outra área? Mas no fim das contas, estamos falando de algo contínuo, sabe? A cada poucas horas há novos relatos. Os relatos mais recentes de explosões ouvidas em Shiraz, uma das maiores cidades iranianas. Também, Antes disso, houve uma onda substancial de ataques em Isfahan. Até o momento, parece que a situação está relativamente tranquila. Mas, novamente, como Camille disse, somos muito limitados na janela que temos para espiar o que está acontecendo dentro do Irã. No fim das contas, pouquíssimas pessoas têm acesso à internet agora por causa do bloqueio. Então, essa é a situação atual com base nas informações que temos. além disso, a mídia estatal iraniana não está divulgando todos esses ataques que acontecem. Então, estamos tentando reunir informações de várias fontes. Mas até agora parece que a situação está tranquila.
Mas isso pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento, já que seguimos recebendo essas informações do Irã. Enquanto isso, o Irã ameaça expandir a guerra e faz advertência direta aos países do Golfo que hospedam ativos militares americanos, segundo autoridades iranianas. Os Estados Unidos lançaram ataques a partir de bases e instalações da região, incluindo locais nos Emirados Árabes Unidos, e alertaram que esses locais agora podem se tornar alvos. A declaração aumenta temores de que o conflito se espalhe pelo Golfo e ameace principais portos e infraestrutura energética. Veja o que a porta-voz militar iraniana disse. Em nome de Deus. O destruidor dos tiranos, o exército americano invasor, devido à destruição de suas bases militares na região, sob a cobertura dos portos, docas e esconderijos das cidades dos Emirados Árabes Unidos, alvejou a ilha iraniana de Abu Musa com seus mísseis. Anunciamos aos líderes dos Emirados Árabes Unidos que a República Islâmica do Irã considera seu direito legítimo, em defesa de sua soberania nacional e de seu território, alvejar e atacar os pontos de origem do lançamento de mísseis americanos nos portos marítimos, docas e esconderijos militares dos Estados Unidos, sob a cobertura de algumas cidades dos Emirados Árabes Unidos. Pedimos ao povo muçulmano dos Emirados Árabes Unidos e aos centros populacionais que tomem providências quanto à evacuação dos portos, docas e esconderijos americanos nas cidades dos Emirados Árabes Unidos. Para evitar qualquer dano, graça, buscamos justiça e vingança. Então, aqui está uma ameaça clara dos iranianos. Mas, Ariel, o que realmente mudou nessas ameaças? Porque o Irã já vem atacando os estados do Golfo. Exatamente. Então, isso é basicamente uma ameaça de continuar os ataques, de atacar ainda mais. Se você juntar isso com uma declaração que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Bazar Akhti, deu há pouco tempo, dizendo em uma entrevista que o ataque da noite passada à ilha de Karg se originou do território dos Emirados. E ele mencionou especificamente duas áreas, uma perto de Dubai e a outra Ras Al Khaimah. Então, se você acrescentar isso, onde eles estão apontando, onde foram os pontos de origem, e com o porta-voz das Forças Armadas do Irã, então isso indica que é lá que eles vão atacar. Agora, vamos além disso. A Guarda Revolucionária do Irã também emitiu avisos de evacuação, meio que no estilo que as forças de defesa de Israel fazem, para amplificar ainda mais o elemento psicológico, emitindo 3 avisos de evacuação para o porto Jabal Ali, em Dubai, para o porto Khalifa, em Abu Dhabi, e para o porto de Fujairah, que já foi atingido mais cedo nesta manhã, dizendo que se você quiser evitar danos, deve ficar longe dessas áreas. Mas, novamente, apenas meia hora antes da transmissão, a Guarda Revolucionária emitiu outro aviso para instalações americanas em toda a região. Todas as fábricas da indústria americana que estão no Oriente Médio devem ser evacuadas. E a Guarda Revolucionária pede que os civis que estão próximos dessas fábricas evacuem. E realmente estamos vendo que o Irã está tentando ameaçar tudo e todos que pode, incluindo seus vizinhos. Incluindo cada fábrica em que os Estados Unidos têm participação, que representa uma grande parte da indústria aqui. Então, o Irã não está apenas ameaçando, o Irã também está atacando. E também está ameaçando atacar aquilo que já vem atacando. Então, realmente, podemos ver aqui o Irã usando todos os recursos possíveis. Qual o objetivo do Irã? Querem que alguns estados do Golfo pressionem os americanos para que parem. Ou será que pode ocorrer o oposto e alguns desses estados do Golfo se envolverem no conflito? Bem, não acho que o Irã queira necessariamente ser atacado por todos os países que ele mesmo está atacando. O Irã está antecipando que eles não vão retaliar porque não querem receber um golpe ainda maior por parte do Irã. E então sim, a tática do Irã aqui é tentar pressionar todos, em todos os lugares, de todas as formas possíveis, para causar isso, para trazer esse conflito ao fim. Porque na visão deles, essa é uma guerra existencial. E por isso, eles não vão poupar esforços na tentativa de aplicar a máxima pressão sobre o Ocidente, principalmente os Estados Unidos e seus aliados. E é muito paradoxal que esse modo de sobrevivência em que eles estão possa, de fato,
beneficiá-los estrategicamente a longo prazo. Porque qualquer situação que realmente forçasse os Estados Unidos, nos termos do Irã, a parar a luta, a parar os ataques, poderia de facto melhorar sua posição em futuras negociações. Ou, basicamente, enquanto o Irã tenta moldar seu futuro, assim que acreditar que pode manter a cabeça fora d'água e sobreviver a esse ataque. E assim, esse é o cenário mais tranquilo para os países do Golfo. O cenário mais violento é que eles se envolvam agora. Há aqueles a Israel que acreditam nisso. Assim como a República Islâmica tentou empregar a estratégia do Anel de Fogo ao redor de Israel, múltiplas frentes atacando ao mesmo tempo incapacitaria Israel. É muito possível que essa estratégia também possa incapacitar o Irã, especialmente em sua condição atual. Se todos os países que ele atacou o atacassem ao mesmo tempo ou de maneira coordenada, não tenho tanta certeza de que as forças armadas iranianas seriam capazes de lidar com um ataque desse tipo. Mas isso não está nos planos agora, nem no futuro próximo. E, portanto, neste momento, o Irã está tentando aplicar a máxima pressão sobre quem puder, com um único objetivo: sobreviver e viver mais um dia. Ariel, obrigada pelas atualizações. Ainda há muito a discutir, mas quero focar fora da nossa região. Agora, as autoridades investigam uma explosão em uma escola judaica em Amsterdã, que a prefeita considera um ataque deliberado à comunidade judaica. A explosão noturna danificou a parede da escola, sem relatos de feridos. Agora, este é o segundo ataque antissemita em 2 dias na Holanda, com um suposto ataque incendiário a uma sinagoga em Roterdã na sexta-feira. A segurança já tinha sido reforçada em algumas dessas instituições judaicas. Agora chamo Gide Marcus Sover, membro do parlamento holandês, para as últimas informações. Gide, espero ter pronunciado certo o seu sobrenome. Quero começar, ok, obrigada. Quero começar com esses 2 incidentes preocupantes em apenas 2 dias. Agora, organizações judaicas dizem que o antissemitismo vem aumentando na Holanda há anos. Mas o que estamos vendo agora? Essa tendência está se acelerando desde que a guerra com o Irã começou? Bem, boa noite. Antes de tudo, acho que neste momento é muito difícil dizer se isso é um ataque exclusivamente antissemita ou talvez até um ataque terrorista influenciado ou induzido pelo Irã. Então, pode ser isso. O Irã, como o Serviço Secreto Alemão disse há alguns dias, está ativando células adormecidas na Europa para também perturbar a vida judaica no continente. E talvez para pressionar os países a pressionarem novamente os Estados Unidos e Israel para interromperem os ataques ao Irã. Então, ainda não temos certeza de quem são os autores e qual foi o motivo desse ataque. As autoridades estão chamando isso agora de provavelmente um ataque terrorista. Embora o dano tenha sido muito pequeno, mas ainda assim o medo instaurado é relativamente grande. Muito medo, especialmente para a comunidade judaica. Como a comunidade judaica está se sentindo após esses 2 ataques separados? Especialmente se esses indícios apontam mais para um ataque terrorista do que para o antissemitismo. Sim, claro, os autores, mesmo sendo terroristas, também podem ser antissemitas, claro. Bem, sabe, eu acho que as comunidades judaicas na diáspora, ou seja, fora de Israel, já passaram por coisas piores nos últimos 2000 anos. Então, ainda conseguimos lidar com isso. O ataque desta manhã, ou desta noite, foi em uma escola judaica, que, claro, estava fechada no Shabat, mas acho que isso causa mais medo do que o ataque de quinta-feira à noite em Roterdã, que foi em uma sinagoga vazia. Olha, as autoridades agora estão reforçando a segurança. Então acho que isso vai confortar um pouco os judeus. Ao mesmo tempo, nos últimos 10, 20 anos, as fronteiras da Holanda foram abertas para imigração em massa, principalmente de países muçulmanos. Então você pode imaginar o que isso causou no aumento do antissemitismo. E agora também há muitas pessoas dispostas a cometer esse tipo de ataque. Porque nós deixamos entrar, o país deixou entrar, muitos desses jovens que vêm de países muçulmanos e que estão dispostos a cometer esses ataques.
Então agora temos uma grande população que está disposta e capaz de cometer esses atos. E temos uma elite política fraca que não quer enfrentar essas verdades. Então, o que precisa acontecer? Quais medidas concretas a Europa ou a Holanda deveriam tomar para impedir que o antissemitismo ou até mesmo o terrorismo continuem a crescer? Acho que é hora de fecharmos nossas fronteiras para a imigração de países muçulmanos. Essa é a primeira. Segunda, as elites políticas deveriam parar de negar o fato de que as pessoas que deixamos entrar vêm de uma cultura muito hostil à vida ocidental e à vida judaica. E três, não só agora como uma medida, mas as autoridades têm que reforçar a segurança das instalações e da infraestrutura judaica. Não só nos próximos dias, mas por um longo tempo daqui para a frente. Guy Markusover, membro do Parlamento holandês, obrigado por estar na I24 News. Suas informações foram valiosas para entendermos a situação nos Países Baixos. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos retomar no estúdio com o nosso correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ozeran, à medida que surgem detalhes dessa investigação na Holanda. Guide citou uma ameaça real, inclusive reconhecida pelos serviços de segurança alemães. E o Serviço Nacional de Segurança de Israel está dizendo aos israelenses e judeus no exterior para permanecerem vigilantes, para estarem atentos à ameaça de que o Irã possa expandir esses ataques para atos de terrorismo em países ocidentais. Como exatamente isso está acontecendo, ou como isso pode continuar a se desenrolar fora do Oriente Médio, inclusive aqui? Bem, veja, Nicole, se você visitar qualquer comunidade judaica na Europa Ocidental, em qualquer momento, verá segurança presente. Seja segurança privada, seja a polícia local. E essa é simplesmente a realidade a qual as comunidades judaicas ao redor do mundo se acostumaram. Quero dizer, você não vai ver o mesmo do lado de fora, de mesquitas, igrejas ou qualquer outro local de culto. Mas para as comunidades judaicas, isso é o normal. E o que estamos vendo agora é uma intensificação dessa ameaça, com a República Islâmica, sabendo que está limitada em sua capacidade de responder militarmente contra alvos militares israelenses. E por isso está optando pela alternativa assimétrica, que é atacar civis, seja em Israel ou em outros lugares além das comunidades judaicas. Isso é simplesmente o que eles fazem. Eles têm unidades designadas para isso. Então, essa ameaça não é uma ameaça nova, mas agora está em um nível amplificado. E claro, as autoridades de segurança israelenses estão em alerta máximo, tentando antecipar ou impedir qualquer ataque desse tipo. E eles estão cooperando com seus homólogos nesses países para tentar reduzir a ameaça. Mas, sabe, foi em julho do ano passado que cerca de 20 países de todo o mundo emitiram uma condenação conjunta contra a inteligência iraniana por estabelecer redes operando em seu território. Estou falando de países como, França, Alemanha, Reino Unido, Finlândia, Suécia, Japão, Coreia do Sul. Todos esses países, eles estão cientes de uma ameaça iraniana crescente. Isso não começou com a guerra e é provável que continue depois, se o guarda revolucionária ainda existir naquele momento. Mas o que estamos vendo agora é um esforço coordenado por parte do guarda revolucionária para exportar sua atividade militar para o exterior, especificamente mirando nas locais israelense e judaica. Locais que já estão sob ameaça há tantos anos. E agora, eles estão lidando com essa ameaça aumentada mais uma vez. As autoridades monitoram de perto essa ameaça, que ainda se manifesta de forma terrível. Ariel, obrigada pelas atualizações. Fique conosco aqui no estúdio enquanto voltamos nossa atenção para a guerra. Isso também gera preocupações sobre a segurança do Estreito de Hormuz, um dos principais pontos de estrangulamento de energia do mundo. Cerca de 1/5 dos embarques globais de petróleo e gás passam por essa estreita via, tornando-a vital para os mercados de energia. A Índia afirmou que o Irã autorizou a passagem segura de seus navios pelo estreito, mesmo com o conflito. 2 navios com quase 93 mil toneladas de gás liquefeito de petróleo estão retornando à Índia. Autoridades afirmam que outras embarcações seguem de prontidão, enquanto governos agem para garantir o fornecimento de energia.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia comentou a situação mais cedo. Continuamos em contato com todos os interlocutores importantes, incluindo todos os membros do Conselho de Cooperação do Golfo, Irã, Estados Unidos e Israel, em vários níveis políticos e diplomáticos. Em um esforço para tratar com eles e destacar nossas prioridades, especialmente em relação à nossa segurança energética, 2 navios indianos, Shivalik e Nanda Devi, cruzaram o Estreito de Hormuz e agora estão a caminho de portos na Índia. Cada um dos navios está transportando mais de 46 mil toneladas métricas de GLP, totalizando 92.700 toneladas métricas. Como foi mencionado pelo meu colega sênior aqui, vários dos nossos navios permanecem em prontidão na região do Golfo. Propomos continuar em contato e coordenar com todos os países envolvidos para garantir um trânsito seguro e sem impedimentos para eles, em um esforço para garantir nossa segurança energética. Vamos falar mais sobre o fluxo de energia entrando e saindo do Estreito de Hormuz e outros ativos importantes que os Estados Unidos continuam atacando, mais tarde nesta transmissão. Então, não saia daí. Vamos fazer uma pausa rápida na I24 News. Ao voltar, analisaremos como a inteligência artificial influencia a guerra atual e o que você pode ver online que não é real. Vamos falar sobre isso após um breve intervalo na I24 News. Fique conosco. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Ataques de mísseis seguem por todo Israel. Estamos vendo dezenas de pessoas que acabaram de ser resgatadas. Vamos dar uma volta pelo local, porque isso é incrivelmente interessante. Agora mesmo. O Irã atacou mais países árabes do que Israel jamais fez. Meu Deus, sério, eles estão atacando toda a região. E isso acabou saindo pela culatra para os iranianos. O Hezbollah cometeu um grande erro ao atacá-los. Nós temos capacidade para ir muito além disso. Nós vamos fazer isso. Acesse nossos programas, reportagens, debates e análises de especialistas a qualquer hora e lugar, direto do seu celular. Todo o conteúdo do site da I24 News, os artigos mais recentes, entrevistas exclusivas, VOD e transmissões ao vivo estão agora a um toque de distância no aplicativo I24 News em inglês. Então, o que você está esperando? Faz o download do app I24 News em inglês agora. Semanalmente, levamos você a conhecer quem está moldando o amanhã no coração da nação das startups. Saúde, cultura, mobilidade, agricultura, inovação não é apenas uma palavra da moda aqui. Inovação está em todo lugar. Junte-se a nós toda semana para conhecer os bastidores da inovação feita aqui em Israel. Toda terça-feira na I24 News em inglês.
Acompanhar os acontecimentos atuais no Oriente Médio pode parecer desafiador. É por isso que estamos trazendo um novo programa para ir além de todo o barulho. Junte-se a mim toda quarta-feira para uma conversa aprofundada onde analisamos as questões centrais que envolvem a região. Obrigada por seguir com a I24 News. Aqui vai uma pergunta. A arma secreta por trás do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã pode ser um chatbot de inteligência artificial? Segundo relatos, o Pentágono utilizou o modelo de IA Claude da Anthropic para avaliar inteligência, identificar alvos e vencer simulações de batalha, em operações recentes, incluindo a campanha que eliminou a alta liderança do Irã. Mesmo enquanto o governo Trump cortava laços com a empresa por restrições éticas ao uso de sua tecnologia. Veja mais nesta reportagem. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Será este o segredo para o sucesso do ataque israelo-americano ao Irã? O mecanismo de busca também merece crédito pelo assassinato de Khamenei, altos funcionários iranianos e pelos ataques a outros alvos? Esta é uma ferramenta que serve tanto para fins de inteligência quanto de vigilância e prospectivamente também tem propósitos quando se trata de operações legais com dispositivos letais. De acordo com o Wall Street Journal, Claude, o chatbot conhecido, participou da Operação Dramática. Segundo relatos, sedes globais, incluindo o Comando Central dos Estados Unidos no Oriente Médio, utilizam a ferramenta de inteligência artificial Claude, da Anthropic, para avaliações de inteligência, identificação de alvos e simulações de batalha. O Comando Central dos Estados Unidos tem sido um dos comandos americanos mais avançados quando se trata de experimentar tecnologias emergentes. E quem sabe o que eles estão pedindo para o Claude fazer? Quero dizer, aposto que é algo bem distante do campo de batalha. Como pedir para o Claude responder perguntas sobre coisas que acontecem no Irã, ou sobre veículos de mídia populares no Irã, ou interpretar informações que vêm da mídia iraniana? Não é a primeira vez que Claude faz parceria com o governo Trump. O Claude também ajudou na operação para capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa em janeiro. Uma operação que também incluiu ataques a vários locais pelo país. Minha aposta é que foi usado para algo como analisar mapas ou checar fontes de mídia venezuelanas, como monitoramento em tempo real de feeds de redes sociais da Venezuela, e usar isso para tentar fornecer mais informações aos militares americanos. Mas apesar dos sucessos, a relação entre a Anthropic e o Pentágono chegou ao fim. No fim de semana, a empresa recusou permitir ao Pentágono o uso total de seus recursos nas negociações do contrato. As diretrizes de uso do Claude proibiam ajudar em violência, desenvolvimento de armas ou vigilância, que era exatamente o que o Pentágono queria. A objeção aos sistemas de armas autônomas, que são armas que selecionam e atacam um alvo sem intervenção humana, a objeção deles não era moral, mas sim que a tecnologia ainda não estava pronta para uso em larga escala. Israel é um dos países que usa isso muito bem, chamados de sistemas de apoio à decisão, para identificar suspeitos em larga escala, a fim de então realizar ataques letais. Então, tentando identificar onde está o Hamas, onde um militante do Hamas está localizado, geolocalização, captando chamadas de celular, captando mensagens de texto. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos passará a atuar com concorrentes do Claude, como ChatGPT e Grok, que possuem menos restrições. Se ele insere seus próprios vieses ao fornecer informações, acho que isso levanta questões sobre o quão confiáveis essas informações são. Então, se você está confiando em um sistema para fornecer inteligência, informações que você potencialmente usaria para a seleção de alvos, você gostaria de trabalhar em um sistema que mostra vieses, que talvez não forneça informações totalmente precisas
Para você? Os eventos recentes provavelmente são apenas o começo. A cooperação entre os ministérios da defesa ao redor do mundo e os mecanismos de busca que todos nós usamos diariamente só vai aumentar. Acontece que ChatGPT, Claude e Grok são bons amigos, mas também podem ser muito, muito letais. A inteligência artificial molda cada vez mais a guerra moderna, tanto no campo de batalha quanto na guerra de informação online. Nas últimas 2 semanas, houve um aumento de desinformação gerada por IA, como este vídeo que mostra Tel Aviv sendo bombardeada com mísseis. Bem, isso é falso, e o mesmo vale para este vídeo viral com um Mojtaba Khamenei de papelão, que até mesmo altos funcionários da Casa Branca compartilharam algumas variações. Então, claramente, o que é real e o que é falso está confundindo a internet. Então, para entender melhor, estamos com Daryl West, pesquisador sênior da Brookings Institution e especialista em inteligência artificial e tecnologias emergentes. Daryl, durante uma guerra, há também a luta contra a desinformação. Com o avanço da inteligência artificial, fica cada vez mais difícil para as pessoas comuns distinguir o que é real ou falso na internet. Então, especialmente em conflitos em andamento, como as pessoas devem ver imagens de guerra na internet e distinguir o que é realmente verdadeiro do que é falso? Precisamos entender que a guerra digital agora é tão importante quanto tropas e tanques. A guerra de informação faz parte de como cada país luta essas batalhas. Sabemos que as primeiras impressões são importantes, por isso é preciso atenção. Muitas imagens, vídeos e fotos vistos na internet provavelmente não são reais. Daryl, como as pessoas podem ficar atentas? Porque muitas delas também dependem da inteligência artificial para saber se algo é inteligência artificial. Por exemplo, os usuários do X perguntam: Grok, isso é real? Mas o Grok nem sempre dá uma resposta precisa, e mesmo assim o usuário acredita. Então, no que realmente podemos confiar? Não há garantias de que seja possível distinguir o real do falso. Porque as ferramentas de IA ficaram tão realistas que, ao analisá-las, é realmente difícil distinguir o falso da realidade. Existem algumas pequenas coisas que você pode observar, como, se você tiver imagem, às vezes pode procurar uma marca d'água que está embutida nessa imagem. E isso pode te dar algumas informações que permitem distinguir o falso do real. Se você conhece a área, sabe os prédios que estão lá, isso pode parecer real ou não muito real. Mas na realidade é muito difícil, se não impossível, até mesmo para especialistas, distinguir o real do falso. Um futuro assustador que estamos esperando. Então, Daryl, o que isso significa para o futuro da guerra? A inteligência artificial está realmente mudando a forma como as guerras são planejadas e até mesmo travadas em tempo real no campo de batalha? Com certeza, a IA agora é um ingrediente fundamental. Como seu relatório anterior indicou, a IA é uma ótima ferramenta para integrar informações de várias fontes diferentes. Ela faz isso instantaneamente, como os comandantes de batalha precisam para atingir locais ou indivíduos específicos. Então, a guerra digital agora vai ser tão importante, se não mais importante, do que algumas das técnicas tradicionais de combate. Quais são os perigos envolvidos nisso? Por um lado, você menciona analisar informações em tempo real, mais rápido que a mente humana compreende. Existem riscos associados ao uso dessa tecnologia, especialmente em áreas governamentais ou militares. Eu suponho que o maior perigo é que sabemos que em tempos de guerra as percepções importam muito. Você quer que o inimigo fique desmoralizado, quer que o seu próprio povo acredite que a guerra está indo bem, para que assim continuem apoiando o esforço de guerra. O objetivo de todos é enganar o outro lado, tentando convencer os adversários de que as coisas vão mal. Se sua cidade é bombardeada por drones ou mísseis, tente convencer que os sistemas de defesa resistem. Então, esses tipos de guerras de informação vão ser fundamentais em relação a como as pessoas enxergam a condução dessa guerra. Muito interessante para o futuro e para o presente, enquanto acompanhamos essa guerra. Daryl West, é um prazer tê-lo na I24 News hoje à noite. Obrigada. Obrigado. Bem. Segue comigo no estúdio o correspondente sênior do Oriente Médio da I24 News, Ariel Ozeran. Continuamos debatendo a guerra psicológica e as batalhas reais travadas no terreno.
No mundo crescente da inteligência artificial, o Irã e seus proxies terroristas já utilizam a guerra psicológica há muito tempo. Como isso poderia até ajudar o arsenal de ferramentas deles a impactar o que eles realmente estão publicando online? Certo. Então, a guerra psicológica tem dois elementos. Um é tentar assustar o público que você está tentando atingir, causar caos. E o outro é a propaganda para o seu próprio público internamente. E esses elementos de guerra psicológica estão sendo usados pela República Islâmica em ambos os níveis. Veja, diariamente, internamente, diariamente. Os líderes iranianos vêm dizendo: nossa capacidade de mísseis balísticos está em 100%. Podemos continuar nesse ritmo atual por mais 6 meses. Está tudo ótimo, nada com que se preocupar. Isso é guerra psicológica contra o próprio povo deles, através de propaganda. Quanto ao que eles podem tentar usar contra seus inimigos, contra o público israelense, é tentar. Esses vídeos de IA que mostram destruição em massa tentam semear medo e caos entre o público israelense. E, novamente, também internamente, para mostrar ao próprio povo deles que é isso que estão causando aos israelenses. Acho que ainda estamos em um ponto em que a IA ainda não é perfeita. E nas coisas mais grosseiras, você realmente percebe que foram geradas por IA. No final das contas, com o passar do tempo, isso se torna cada vez mais desafiador. E é por isso que é tão importante. Quero dizer, mesmo nesta guerra, há tão poucas imagens saindo desses ataques de drones e mísseis iranianos nos países do Golfo, que todo vídeo que sai de Dubai, por exemplo, todo mundo corre para ver. Mas muitos deles são gerados por IA, para maximizar o impacto. Então, a maneira de superar isso é reunir informações de fontes confiáveis, de autoridades oficiais. Isso é fundamental. E também existem alguns heróis anônimos nas redes sociais que monitoram essas coisas. Então você também pode sempre segui-los. Tente realmente diversificar as fontes, mas garantindo que cada fonte seja confiável. Essa é a melhor maneira de superar. É um jogo de agregação. Mas, no final das contas, com o passar do tempo, isso vai se tornar um problema cada vez maior. Não só na guerra, mas para a mídia em geral e para o público que tenta consumir essa mídia com uma mente crítica. É muito importante estar ciente de qual é a fonte de todas essas informações. Muito importante e algo que ficará mais desafiador nos próximos anos. Mas ao falarmos sobre o que é real ou falso, vamos discutir o que de fato acontece no terreno. Porque já estamos há 2 semanas dessa guerra, com a campanha militar se expandindo com ataques dos Estados Unidos à ilha de Karg, principal terminal de exportação de petróleo do Irã, enquanto Israel segue atacando ativos e capacidades de lançamento de mísseis ligados ao Irã. E ao mesmo tempo, o Irã ataca quase todos os países da região, alegando ter como alvo posições e ativos americanos. Para discutir isso, contamos com o coronel aposentado Rich Outson, pesquisador sênior do Atlantic Council e consultor geopolítico na Dragoman LTDA. Rich, é um prazer tê-lo na I24 News. Já faz 2 semanas desde o início da Operação Fúria Épica. Estamos vendo uma estratégia de longo prazo coerente tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, ou estamos vendo mais uma série de ataques táticos dentro do Irã? Acredito que ambas as afirmações são verdadeiras, e vemos ataques táticos dos dois lados. Francamente, o arsenal tático dos Estados Unidos e de Israel supera em muito o dos iranianos. Esse é o tipo de dicotomia de como os iranianos têm travado sua guerra nos últimos 20 anos contra ambos os países. Eles têm feito pequenos ataques através de seus grupos por procuração na região, e desgastado, não exaurido, mas tem tido a vantagem tática. Agora, os Estados Unidos e Israel finalmente disseram basta. Eles estão atacando com aquilo em que somos bons, que são os ataques aéreos, inteligência aprofundada e ataques de decapitação. Depois vai para o estratégico.
Eles já tiveram seu momento, 10 ou 15 anos em que Estados Unidos e Israel fizeram pouco, apenas colocando curativos no problema. Agora estamos revidando de uma forma fundamental, e isso colocou ambos os lados na defensiva, de certa forma. Agora estamos no nível da estratégia, acho que dos dois lados. O que vemos é o surgimento de uma abordagem estratégica. A abordagem iraniana é: vamos aguentar o máximo de punição que vocês conseguirem impor. E vamos fazer o mundo sentir pena de nós. E vamos restringir o fornecimento de petróleo do mundo. E no final das contas, essa pressão econômica vai prejudicar o presidente Trump politicamente e vai prejudicar Israel em termos de política regional. Essa é a aposta deles. Então, por quanto tempo eles conseguem fazer o rope-a-dope? Por quanto tempo conseguem continuar absorvendo golpes? Sobre o presidente Trump, está claro o que ele quer dizer: vou pagar na mesma moeda. Entendi sua estratégia. Estes são os ataques na ilha de Karg hoje que vamos abordar aqui. Estão basicamente dizendo que ele colocou em risco, ele não destruiu, mas colocou em risco a principal exportação econômica do Irã. Então ele diz: você quer fazer guerra econômica? Eu também vou fazer guerra econômica. Agora estamos nessa. Já superamos a parte tática e de quem pode causar danos primeiro. Nenhum dos lados vai recuar, isso está claro. Por quanto tempo os iranianos conseguem aguentar isso? Por quanto tempo a coalizão Estados Unidos e Israel consegue aguentar isso? Isso se torna uma questão econômica e, portanto, uma questão estratégica. Acho que está claro o que ambos os lados querem. E ainda penso que Israel e Estados Unidos têm vantagem. Vamos falar da ilha de Karg, como você citou. Sobre esses ataques, já que a ilha é a principal exportadora de petróleo do Irã agora, é provável que vejamos ataques contínuos dos Estados Unidos na ilha de Karg para atingir o Irã onde mais dói. Será que poderíamos ver ainda mais do que isso? Há relatos ou confirmação de que forças navais estão sendo enviadas para a região, mas a função dos fuzileiros navais ainda é debatida, com especulações sobre possível envio para capturar a ilha de Karg. O que essa operação envolveria e qual a chance de ocorrer? Acho que a questão é: agora precisamos considerar duas áreas de terreno na estratégia. Uma é a ilha de Karg, e a outra é o Estreito de Hormuz. Então a ilha de Karg é uma ilha que tem cerca de 1/3 do tamanho de Manhattan. E ela é absolutamente crucial para a produção de petróleo bruto iraniano. Por quê? Porque todos os oleodutos vão para lá, e todos os produtos refinados vão para o Golfo e mercados estrangeiros. A partir da ilha de Karg, se você eliminar a ilha de Karg, o suprimento iraniano não consegue chegar ao mercado. E uma vez que isso acontece, a principal fonte de renda do Irã acaba. Então, se você quer falar sobre aumentar o preço e o nível de sofrimento para o Irã, isso significa eliminar a ilha de Karg. Não foi isso que aconteceu hoje. O que aconteceu foi que o presidente Trump e o CENTCOM dos Estados Unidos atingiram todos os alvos militares na ilha de Karg. Eles não atingiram os alvos de petróleo. Tudo que era relacionado à Guarda Revolucionária Islâmica, defesa aérea, tanques, infantaria, seja o que for, acabou. Ainda restam as instalações de petróleo em Karg. Acho que essa é uma mensagem forte que o presidente Trump enviou aos iranianos. Poderíamos destruir essas instalações de petróleo, mas isso nos prejudicaria tanto quanto a eles. Como o petróleo iraniano faz parte do mercado global, também não queremos que ele seja retirado do mercado. O uso mais provável das tropas americanas, se enviadas, seria garantir o fluxo de petróleo não iraniano para o Golfo. O que isso significa? Isso significa forçar o Estreito de Hormuz a permanecer aberto, e é isso que o Irã tem tentado fazer. E eles têm tentado dizer: ok, se você é outro produtor de petróleo do Golfo, vamos garantir que o nosso petróleo passe, mas o seu não. E esse é o tipo de chantagem deles no Estreito de Hormuz. Esses fuzileiros navais e outras forças terrestres dos Estados Unidos na região, junto com nossas forças navais, seriam usados para garantir que as capacidades militares do Irã fossem destruídas. No norte do Estreito de Hormuz, para evitar que interrompam o fluxo de petróleo. Acho que esse é o jogo agora, e para o presidente Trump, isso é fundamental. E isso pode incluir o uso de fuzileiros navais, ou pode ser algo que possamos fazer a partir do ar e do mar. Garantir que os iranianos não bloqueiem o Estreito de Hormuz será determinante para decidir o vencedor dessa guerra. O aspecto econômico dessa guerra virou o ponto estratégico central. Hit, é muito interessante quando falamos sobre esse resultado econômico, mas gostaria de saber se você pode ficar conosco rapidinho, porque quero sua perspectiva sobre o nosso próximo assunto, que agora é a Frente Norte.
O exército israelense afirmou ter identificado agentes transportando foguetes para um depósito de armas no sul do Líbano, que foi atacado pela Força Aérea de Israel poucos minutos depois. E autoridades dizem que mais de 100 centros de comando do Hezbollah foram alvo desde o início da Operação Leão Rugindo. Ao mesmo tempo, pode surgir novo esforço diplomático para encerrar os combates. Fontes dizem que a França elaborou uma proposta que pode levar a negociações entre Israel e Líbano, incluindo o passo inédito de o Líbano reconhecer Israel e se comprometer a respeitar sua soberania, como parte de uma declaração política mais ampla com o objetivo de acabar com a guerra. Bem, para uma atualização rápida, temos a correspondente da I24 News, Balik Isladin, ao vivo do norte de Israel. Balik, sobre esses relatos recentes, o que você pode dizer sobre a possibilidade de um acordo diplomático em breve? Sim, bem, algumas fontes francesas estão realmente negando que tenham qualquer proposta. Eles dizem que, em geral, apoiam um cessar-fogo no Líbano entre Israel e Hezbollah e afirmam que continuarão seus esforços para garantir isso. Mas eles não discutem uma proposta concreta, apesar das notícias, como você citou antes, sobre a proposta francesa. Isso deveria, na verdade, incluir também algum tipo de reconhecimento do Estado libanês ao Estado de Israel, começando com um acordo de não se atacarem mutuamente. E então, é claro, a retirada israelense dos 5 pontos que eles estão ocupando ou controlando no sul do Líbano, e isso levaria ao desarmamento do Hezbollah. Isso começa ao sul do rio Litani, que inclui a Unifil, e então acima do nível do Litani, que inclui alguma força internacional. Essa é basicamente a proposta em questão, mas depende da aprovação do Hezbollah, e sabemos que o Hezbollah acreditava. Eles entraram nessa batalha porque acreditam ser possível alcançar um cessar-fogo. Isso não inclui o desarmamento deles, isso não inclui o direito de Israel de continuar seus ataques contra o Hezbollah, como vimos no último ano e meio, então depende deles. Nabi Berri disse algo sobre isso, ele disse, na verdade, no contexto da iniciativa sobre a qual o presidente Biden falou, isso inclui também negociações com Israel e Nabi. Berri é membro do movimento xiita Amal, que é próxima do Hezbollah. Claro, estava falando sobre o chefe do parlamento aqui. Ele afirmou estar otimista, mas precisa falar com Naim Kassim sobre o tema. Tudo começa com o cessar-fogo. As coisas ainda não estão claras sobre uma solução diplomática, mas israelenses e americanos estão muito determinados. Eles dizem que deram a vocês 1 ano e meio, mas vocês não fizeram o suficiente para desarmar o Hezbollah. E estamos vendo isso agora no sul do rio Litani. Uma prova, na verdade, de que as Forças Armadas libanesas não fizeram nada. Os combatentes do Hezbollah estão se movendo livremente para o sul do Líbano e estão atacando o norte de Israel. Certo, Belize Ladinho, obrigado pelas informações do norte de Israel. Agora volto ao coronel aposentado Richard Sim para falar sobre a possibilidade de uma solução diplomática. Isso seria bom para a segurança de Israel? Porque, se não houver uma solução diplomática, há relatos de incursão terrestre israelense para eliminar a infraestrutura do Hezbollah, ainda espalhada pelo sul do Líbano. Então, qual realmente é melhor do ponto de vista da segurança, considerando a situação atual? Bem, eu estava em Israel em 2006 durante aquela guerra com o Hezbollah. E o mesmo tipo de consideração estava em jogo naquela época. Que a guerra estava se arrastando e o Hezbollah conseguia aguentar alguns golpes. Isso estava tomando o tempo e a atenção do povo israelense. E a ideia era, vamos buscar uma solução diplomática o quanto antes. E, para ser sincero com você, faz sentido depois de um certo tempo de combate. O problema aqui é basicamente o mesmo que enfrentamos com o Irã de forma mais ampla. Que é o seguinte, se o eixo da resistência, que jurou destruir Israel e os Estados Unidos, está buscando uma pausa tática, você concede isso a eles? E eu acho que é isso que, sabe, e eu respeito Macron e a tentativa dos diplomatas franceses de parar o sofrimento humano. Mas a verdade é que o sofrimento humano aqui é causado pelo fato de que o governo libanês não tem soberania sobre as partes do sul do país. Então, às vezes, sabe, você tem que aceitar um pouco de dor inicial para chegar a uma solução melhor, a melhor solução. E eu conheço muitos libaneses que concordam com isso. É um governo que seja realmente soberano.
que não permita que o Hezbollah tenha o direito de resistência armada fora do quadro da política nacional? Na parte sul do Líbano, ou sinceramente em qualquer parte do Líbano, eles são parte integrante do aparato iraniano no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel tentam desmantelar esse aparato para que o Irã funcione como um país normal na região. E eu acho que, se olharmos para o que está acontecendo no sul do Líbano, sim, existem alguns custos associados à continuidade desses combates. E, sinceramente, eu não sou a favor de uma grande operação terrestre lá, mas ter apenas uma solução de fachada, fornecido por diplomatas, especialmente diplomatas franceses. No momento em que o Hezbollah realmente não fez nenhuma concessão significativa, tipo, eu não sei, reconhecer o direito de Israel de existir, eu não acho que isso seja uma vitória para ninguém. Coronel aposentado Rich Olson, é um prazer tê-lo e ouvir sua opinião. Obrigada por participar hoje na I24 News. É um prazer estar com vocês. Quero encerrar rapidamente essa conversa no estúdio com Ariel. Quando falamos da Frente Norte, me pergunto qual a perspectiva do governo libanês e o que realmente desejam fazer sobre o Hezbollah, já que há receio de expansão. Então há o risco de uma expansão ainda maior da guerra entre Israel e Hezbollah. E o que eles também temem é que medidas internas tomadas, mais medidas internas contra o Hezbollah, possam desencadear uma guerra doméstica, uma guerra civil. Então eles realmente estão entre a cruz e a espada. E essa espada, que é o exército israelense, as forças de defesa de Israel, continua atacando o Hezbollah com força em todo o Líbano. Mas o quê? Israel está fazendo questão de agir assim. E tem feito isso desde que o Hezbollah lançou os primeiros ataques contra Israel em 8 de outubro de 2023. Estamos nessa situação há esse período de tempo, exceto por 15 meses de cessar-fogo unilateral, em que o Hezbollah não retaliou contra os ataques israelenses contra ele. Que Israel está mantendo a infraestrutura libanesa fora disso. Não está mirando na infraestrutura elétrica do Líbano, não está atacando outros locais críticos e essenciais. Está focando exclusivamente no Hezbollah. E o povo libanês está percebendo isso. E enquanto essa trajetória continuar, essa estratégia continuar por parte de Israel, isso dará a Beirute alguma margem de manobra para dialogar com Israel. Como os ataques de Israel estão exclusivamente restritos a alvos de infraestrutura do Hezbollah, agora sim, o Hezbollah ocupou vários prédios residenciais e comerciais, mas Israel está emitindo avisos de evacuação para esses locais. E isso conta, aos olhos dos libaneses, para Israel. Então, o Líbano vai tentar dialogar com Israel enquanto tenta manter a ameaça interna sob controle. Temos muito para continuar acompanhando quando se trata da Frente Norte. Ariel Ostran, obrigada por essas atualizações. Vamos fazer uma pausa bem rápida aqui na I24 News. Ainda temos 1 hora de cobertura para analisar os últimos desdobramentos da guerra em andamento. Fique com a gente.